Boa tarde, alunos e alunas do Ayrton Senna. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e produção textual. Hoje nós trabalharemos mais um conto intitulado O Diabo e Outras Histórias, do escritor russo Lev Tolstói. Na nossa prática de leitura de hoje, nós leremos um conto, ou melhor, um fragmento de conto, gênero textual esse que nós já conhecemos de aulas anteriores. Então, basicamente, o conto são as narrativas transmitidas pela tradição oral, né, e que deram a origem a algumas histórias que nós conhecemos hoje. Então, um conceito bem simples de conto é basicamente o quê? Ela se trata de uma narrativa breve, cuja matéria geralmente é a ficção, ou seja, a invenção. Representa um episódio da vida dos personagens, lembrando que personagem pode ser tanto seres humanos como seres que são transformados com ações humanas, né? Que podem ter ações humanas, sentimentos humanos. Então essas personagens fazem uma amostragem do dia a dia, né? Com uma espécie de flagrante. Esses personagens, na maioria das vezes, eles trabalham um enredo, né? Fazem o conto e se organizam em torno de um único conflito. Ou seja, apenas uma oposição entre os elementos da história. E essa oposição, esse conflito, ele cria no leitor ou ouvinte uma expectativa em relação aos fatos. Basicamente, o conto ele tem 4 partes, que é a introdução, são os fatos iniciais, a complicação, que é o desenvolvimento, onde está a maior parte do texto, um clímax, que é o momento de maior tensão, e o desfecho, que é a solução do conflito, né, onde se revelam os fatos. Pois bem, vocês estão vendo aí um fragmento do conto, como eu disse, do escritor russo Tolstói. Quem foi Tolstói, na verdade? Tolstói é um escritor bastante conhecido na Rússia. Ele é filho de uma importante família ligada aos czares, que é uma espécie de mandatário de lá, uma espécie de rei, e teve uma vida pessoal cheia de conflitos, dividida entre o pacifismo, ou seja, entre o sentimento de ser pacífico, né, de não confrontar-se em guerras, e o anarquismo, ou seja, produzir realmente ações que levavam a muitos conflitos. Ele foi um pensador social e moral e dos mais relevantes autores da que nós chamamos de narrativa realista, de todos os tempos, por sinal. Para citar 2 grandes obras dele, a gente cita o romance Guerra e Paz e Anna Karenina, ou Karenina, que é 2 grandes obras desse escritor. Mas hoje nós vamos tratar deste conto. O conto no nosso livro didático está em 2 páginas, certo? Vocês estão visualizando o conto, né? Eu vou passando aqui só mesmo para vocês localizarem a página, certo? Localizem essa página aí no livro de vocês. Reparem que é na página 28, tá aí. E página 29, certo? Ok? Então, quero que leiam com bastante atenção ao conto, sem preguiça, né? Para entender. Mas o que basicamente, professor, essa história conta? Então, se vocês olharem no início, a introdução,
você já tem uma ideia do que trata o conto. O conto ele vai tratar, esse fragmento em especial, ele vai dar voz, né? Esse escritor russo ele vai dar voz a um cavalo. Então, o personagem principal desse conto é um cavalo. Então, ele vai narrar as memórias desse cavalo que passa longo tempo observando o comportamento das pessoas e os valores do ser humano. Reparem, o cavalo observa o comportamento e os valores do ser humano, especialmente daquelas pessoas que cuidam dele. Vocês podem observar na primeira página, ou seja, na página 28, uma imagem aí, provavelmente é um tratador do cavalo, agredindo o mesmo. Já na outra página, você já vê somente o cavalo, ele parece estar numa espécie de sorriso, né? Alguma coisa assim. Eu não vou ler o texto integralmente, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu gostaria que vocês lessem por 2 vezes ao texto. Por fim, nós temos as questões, são basicamente, eu quero que desenvolvam a questão de número 1 e 2, e também, só a 1 e a 2, gente, a 3 vai ficar para um outro momento. E também gostaria que vocês lessem a biografia desse autor, certo? Que eu já até comentei, né? Vocês poderão ter mais informações aí sobre o autor do texto, certo? Então, leiam, questionem, se necessário, para compreender. Então, as 2 perguntas propostas são o seguinte: o primeiro parágrafo do texto situa o leitor. De que maneira isso é feito? Então, voltemos aqui à primeira página, ou melhor, ao primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é esse que começa aí. Era inverno, época de festas. Não me deram nem de comer, nem de beber durante o dia inteiro. Fiquei sabendo depois que aquilo acontecera porque o cavalariço, olha, cavalariço é uma palavra destacada. Se vocês observarem lá na última página, vocês encontrarão, na última página do texto, né, página 29, vocês encontrarão um pequeno vocabulário que lá diz o significado de cavalariço, que é um indivíduo que cuida de animais em cavalarias, estribeiro, uma espécie de cuidador de cavalos. Então, o primeiro parágrafo, resumindo, né, vai até a expressão barriga, chutou-me a barriga com a bota. Então, o primeiro parágrafo é tudo isso aí. Reparem que há vários pontos contínuos. Mas o que é um parágrafo? É toda vez que há um afastamento da margem e você termina com um ponto final, né? Durante esse intervalo de linhas, pode ter vários pontos contínuos, todos iniciados com letra maiúscula. Segue-se um pequeno diálogo e aí vai. No tocante à segunda questão, que tipo de narrador esse conto apresenta? Então, já sabemos também, de longa data, que o narrador ele pode ser observador, quando ele apenas conta os fatos, e pode ser um narrador personagem, que ele tanto participa quanto conta os fatos. Que tipo de narrador nós temos aí? Você vai dizer qual é desses 2 tipos e dizer quem é ele, né? De preferência explicando por que, né, que ele é narrador observador ou narrador personagem. Então, é isso que faremos na aula de hoje. A leitura, né, a prática de leitura e em seguida uma pequena investigação do texto. Obrigado por assistir e qualquer dúvida estamos aqui para tirar e elucidar qualquer coisa que apareça, né? Boa tarde.